Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão sobre o ano litúrgico, ano C, Evangelho de Lucas. Nosso 25º encontro é o 5º domingo da Quaresma. Nesse domingo, Jesus insiste na infinita misericórdia de Deus. Mas muitos puritanos, fariseus, que se escandalizavam com as atitudes de Jesus para com os pecadores, irão provocá-lo. Afirmavam que Jesus era muito complacente. Jesus não só acolhia os pecadores, mas também comia com eles, isto é, fazia refeição com eles. A conduta de Jesus era suspeita e até escandalosa. Jesus não era muito condescendente. Será que Jesus não era muito condescendente e cúmplice do pecado? Neste domingo, os adversários de Jesus julgam ter encontrado o meio para desmascarar Jesus. Irão levar uma mulher apanhada em flagrante delito de adultério. O adultério só existia se a mulher fosse casada. O homem podia estar com mulheres que não eram casadas. Isso não implicava adultério. E era até tolerável pela sociedade judaica. Mas sendo a mulher casada, ela trai o marido. Isto implica, então, adultério, pois a mulher é propriedade do homem. O adultério feria o homem o direito de propriedade e a quebra da fidelidade da mulher ao marido, que era propriedade do homem. Se ela fosse prostituta, não haveria adultério. A mulher do Evangelho é casada. Não aparece o homem que adulterou com ela. Ou ele fugiu, ou aqueles que a pegaram em adultério permitiram que o homem fugisse, tolerando a defesa do homem e não tolerando a infidelidade da mulher. Eles armam uma armadilha a Jesus para pegá-lo. O chamado à conversão pressupõe a renúncia de certos valores. Não se troca a Deus por nada, por nenhum valor efêmero e passageiro. Deus é de infinita misericórdia e nos chama à conversão. Uma mudança de mentalidade, uma metanoia. E que possamos reiniciar nossa vida resgatados numa nova vida. Como Jesus resgata a mulher da morte e lhe dá a nova possibilidade de viver. Mas ela deve agir agora diferente. Vai e não tornes mais a pecar. A antífona de entrada é tirada do Salmo 42, 43, do versículo 1 e 2. A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa contra a gente sem piedade. Do homem perverso e traidor, libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro. É um salmo de súplica individual do período do exílio da Babilônia, de quem sofre as injustiças diante de um povo que vem perseguindo o povo eleito no exílio. É uma súplica pela ajuda divina. A confiança em Javé Deus, porque sois, ó Deus, o meu socorro, faz com que o salmista recorra a Javé numa apelação ao Tribunal Supremo de Deus, o único capaz de fazer justiça diante da injustiça. Assim também o cristão está em assembleia reunida e pede a Deus que o liberte, pois ele tem consciência que nas horas difíceis de perseguição, Deus é sempre o socorro de quem o suplica com fé. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 43, do versículo 16 a 21. Um texto do exílio da Babilônia. O Antigo Testamento, por meio dos profetas e sábios de Israel, evocam as maravilhas realizadas pelo Senhor Deus a seu povo, tirando-os da escravidão do Egito, fazendo morrer
os inimigos no Mar Vermelho, onde os carros e cavaleiros se afogaram quando perseguiram o povo eleito. Recordar o tempo do Êxodo e que Javé Deus realizou no passado é um ato de fé e confiança que marcou a história do povo escolhido. Assim, no novo Êxodo, Deus Javé realizará, tirando seu povo do exílio da Babilônia e fazendo voltar à terra prometida de onde saíram, porque eles foram para o exílio, em realidade, por causa do pecado cometido, abandonando Javé Deus e servindo outros deuses. Agora o novo Êxodo se deve olhar para frente, pois na caminhada de seu povo, ele prepara o caminho seguro do retorno à terra. Javé não abandona seu povo, mesmo quando este povo o abandona. O povo experimenta o castigo de ter rompido a aliança com Javé. Mas Javé não esquece seu povo. Ele foi criado para o próprio Deus. E que, reconhecendo o favor divino, esse povo cantará louvores ao seu Deus Javé, ao retornar e reconstruir Jerusalém e seu templo. O Salmo 125, 126, narra as maravilhas, narrando um pouco de Deus com seu povo Israel. Falando neste contexto de pós-exílio da Babilônia, o salmista diz, entre a realidade do exílio, quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, que estavam no exílio, pareciam que eles estavam vivendo um sonho. E diante da alegria de serem libertados, a boca deles cantava em alegria, os seus lábios cantavam de júbilo. E até a admiração dos pagãos diante daquilo que Javé realizou para o seu povo, libertando do exílio. E todo esse exílio era reconhecido pelos povos, dizendo, o Senhor fez por ele grandes coisas. E também depois vem uma súplica para aqueles que ainda estão no exílio, para que o Senhor possa fazer regressá-los à terra, possa fazer passá-los novamente ao deserto e possam participar da reconstrução da cidade de Jerusalém, porque naquela reconstrução com tanta dificuldade, com tanto sofrimento, se reconhece que aqueles que semeiam em lágrimas recolherão com alegria quando o templo for reconstruído. É a alegria de saber que Deus não abandonou o seu povo, que Deus ama seu povo e que fez o seu povo sair do Egito e celebrar em Jerusalém, construída o templo, a alegria de tudo aquilo que Deus realizou por meio do seu povo. Já a nossa segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Filipenses. Filipenses é conhecido como a carta da alegria. Paulo, de origem judaica, teve uma formação esmerada e foi fiel ao judaísmo. Pela sua fidelidade à lei, até perseguiu os discípulos de Cristo. Mas quando ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, sua vida transformou. Tudo aquilo que ele considerava como valor ficou para trás. Considera tudo como lixo. A centralidade em Jesus, e jamais querendo se separar dele, e tudo na busca da vantagem suprema de conhecer a Cristo Jesus, que Paulo chama de meu Senhor. Isto é o absoluto, é o sentido maior. Paulo só quer se encontrar unido a Cristo Senhor, na justiça que vem da cruz, que justifica, e não na justiça da lei. Essa justiça da cruz que se adquire pela fé em Cristo Jesus. Essa justiça de Cristo teve sua origem no Pai, o fundamento da fé. O cristão jamais pode viver sua vida longe de Cristo Jesus. Jamais se separar dele e assim nele experimentar a força da ressurreição. E nessa ressurreição ficar em comunhão com ele nos seus sofrimentos.
participar dos sofrimentos com Cristo na cruz, e assim se tornando semelhante a ele na sua morte vergonhosa e dolorosa. Com isso, o objetivo é alcançar a Cristo na ressurreição dos mortos. A perseverança de ter como meta, se lançando àquilo que está à frente, como vemos na primeira leitura, eis que eu farei coisas novas, e por isto não se deve olhar para trás. Devemos olhar para frente, para o alto, o prêmio daquele que compete para alcançar a vitória. Este prêmio do alto que o Pai nos chama a receber em Cristo Jesus. Já o Evangelho de João, encontramos o capítulo 8, do versículo 1 a 11. É um texto que foi enxertado no Evangelho de João. Não pertence ao corpo do Evangelho no início, quando foi escrito. Existe uma hipótese que, diante de cristãos da comunidade joanina, cristãos rigoristas, isto é, em questão moral, que viam a questão da mulher e do adultério uma questão grave dentro da comunidade e não aceitavam a inclusão dessas mulheres na comunidade. O texto desconcertante mostra Jesus não só acolhendo a mulher, mas a libertando da morte, a perdoando e dando a ela, no encontro com o próprio Jesus, uma nova oportunidade de vida. Vai, não peques mais. Na igreja nascente, que tendia a certo rigorismo no tratamento do divórcio e os pecados de impureza, a bondade com que Jesus tratou aquela mulher adúltera causou um certo incômodo dentro da comunidade cristã, da comunidade joanina de João. Jesus ensinava durante o dia no templo, enquanto à noite se retirava no Monte das Oliveiras. Na manhã seguinte, ao voltar ao templo para ensinar, um grupo de inimigos de Jesus, escribas e fariseus, traz uma mulher surpreendida em flagrante adultério. A mulher é colocada no meio, porque ela vai ocupar o centro de todo o episódio. A Jesus vem proposta uma pergunta, onde os acusadores apresentam o caso e afirmam o que foi determinado por Moisés na lei. O objetivo era comprometer Jesus diante dos peritos da lei. Se Jesus se mostrasse severo, sua pretensa bondade e humanidade passariam a ser meras aparências. Se Jesus se mostrasse liberal, estará em jogo a sua piedade. Eles querem colocar Jesus em apuros. Na lei, a fidelidade conjugal absoluta só competia à mulher, que pelo casamento se tornava propriedade do homem. A lei, como vimos no início, defendia o direito do marido. Mas os adversários de Jesus procuram então um pretexto, motivo para acusá-lo. Jesus, no primeiro momento, não responde à provocação. Desinteressando do assunto, ele se abaixa e escreve no solo. Qualquer coisa que se possa falar sobre o que significa que Jesus escreve no solo é pura especulação. Não existe nenhum fundamento. Mas os acusadores não cedem, insistem na pergunta. Jesus se levanta e diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra contra ela. Havia o costume na época que, no caso da execução de uma sentença de morte por apedrejamento, as primeiras testemunhas teriam o direito de atirar a primeira pedra, assumindo assim a responsabilidade pela execução da mulher. Somente quem livremente de qualquer pecado ou falta, uma pessoa inocente, podia ter o direito de declarar o outro culpado e executar uma sentença semelhante a esta. Queria receber a mulher. Jesus demonstra com esta pergunta que todo ser humano está corrompido pelo mal. Ele então volta a inclinar-se e a escrever no chão. Inicia o êxodo, partindo dos mais velhos aos mais jovens, ficando só Jesus com a mulher.
Jesus fica os olhos nela e pergunta: Ninguém te condenou, mulher? A mulher diante de Jesus, em sua pobre humanidade, com sua culpa e vergonha, responde: Ninguém, Senhor. Jesus não fala de culpa, nem se pronuncia contra a mulher. Jesus restitui à mulher a possibilidade de recomeçar a vida, a sua dignidade, livre da acusação de morte. Vai, de agora em diante não peques mais. Isto é, Jesus não condena a mulher, pois ele quer libertar. Jesus dá a esta mulher uma nova coragem para viver uma nova oportunidade. Por isso, entre esta mulher e Paulo, também perdoado e reconciliado, uma nova vida nasceu, com o encontro com Jesus. A partir do encontro, não há possibilidade de pecar, pois a experiência do perdão resgata tanto Paulo quanto a mulher, como também a todos nós. A antífona de comunhão vem tirada do Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 10 a 11. Mulher, ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Somos a comunidade dos perdoados, dos reconciliados, dos resgatados. Celebramos a Eucaristia. Essa Eucaristia que nos faz viver de reconciliados e sermos anunciadores da graça divina e do perdão. Somos reconciliados na celebração eucarística, quanto na vida em missão, que devemos exercer quando saímos da igreja e somos chamados a sermos agentes do perdão e misericórdia a todos aqueles que encontrarmos pelo caminho. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.